Você que abriu esse vídeo, você que clicou nesse vídeo, eu quero te falar uma coisa. Para de ter medo. Para de ficar com medo excessivo. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Deus quer falar com você agora. Deus vai me usar para poder falar com você. Eu sei que você está precisando dessa palavra. Então fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo de fato vai ser muito importante para sua vida. A primeira coisa que eu quero falar para você, que eu quero na verdade te perguntar, é o que é o medo? O que você pensa que é o medo? O medo, se você abrir o dicionário, você vai encontrar diversas definições sobre o medo. Mas uma definição que eu gosto muito sobre o que é o medo é: o medo, ele é uma projeção da nossa mente. É uma projeção futura dos nossos pensamentos. Pensa comigo, um relato pessoal meu, quando eu estava na época de escola, eu ia para a escola, eu ficava às vezes com medo quando eu tirava uma nota baixa. Por quê? Porque quando eu chegava em casa, eu ficava com medo de apanhar, entende? Então eu já pensava, poxa, caraca, tirei uma nota baixa, quando eu chegar em casa, de repente meu pai vai brigar comigo, minha mãe vai brigar comigo, então eu já ficava com medo, entende? Então o medo, ele é uma projeção do nosso futuro. Só que o problema é que a maioria dos nossos medos, na verdade, eles não existem. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, a maioria das coisas que a gente for com medo nunca vão acontecer, entende? E a gente acaba caindo num erro péssimo, que é sofrer por antecedência. Porque sofrer por antecedência acaba com a nossa vida. A gente fica ansioso, a gente fica, nossa, meu Deus, vai estar tudo errado, mas às vezes a gente precisa ter um pouquinho de calma. A gente precisa ter um pouco de mais calma, sabe? E o problema é quando esse medo, esse sofrimento por antecipação, ele faz com que a gente deixe de viver milagres na nossa vida. Ele impede com que a gente acesse coisas novas, coisas que o Espírito Santo, Deus, poderia trazer pra gente. Então, para materializar isso, para poder contextualizar melhor isso, eu queria ler uma história com vocês que está em Mateus 14. Eu tenho até uma colinha aqui para poder não me esquecer. Mas em Mateus 14, a gente encontra uma história. A história diz que os discípulos de Jesus estavam num barco no meio do lago e de repente começou a vir uma tempestade muito forte. Então eles estavam lá, Jesus não estava com eles nesse momento, e do nada começou a vir uma tempestade muito forte a assombrar esse barco, sabe? E a história conta que eles começam a ficar com muito medo, porque imagina que você tá no meio de um barco, no meio do mar, e de repente começa a vir várias ondas e muita ventania e muita chuva forte. Você de repente começa a ficar com medo de naufragar. E era esse sentimento que os discípulos estavam passando naquele momento. Eles estavam com muito medo de morrer. Até que, lá de dentro do barco, eles avistaram Jesus do lado de fora, andando sobre as águas, em direção a eles. Só que nesse momento eles ainda não tinham conseguido reconhecer que era Jesus, eles pensaram até que era um fantasma. Tanto que eles falaram isso, a história diz que eles citaram pensando que era um fantasma, só que aí Jesus diz: coragem, sou eu, e falou para que eles não tivessem medo. E aí Pedro, um dos discípulos dele, falou: mestre, se é você mesmo, ordene que eu vá até você, para que eu possa andar sobre as águas e ir até você. E aí Jesus falou: venha, e Pedro começou a andar na direção de Jesus. Então veja só, olha que louco. Pedro, ele saiu do barco e ele começou, a história diz, que ele começou a andar sobre as águas até a direção de Jesus. Só que o que acontece? Acontece que quando Pedro está andando sobre as águas na direção de Jesus, o mar fica mais forte, a tempestade fica mais forte e Pedro começa a ficar com medo. E o que acontece? Pedro começa a afundar. Você não está entendendo. Pedro saiu do barco, foi até a direção de Jesus, ele estava vivendo uma coisa que era de outro mundo, porque andar sobre as águas não é normal, não é desse mundo, e do nada ele começa a afundar. A Bíblia fala que ele começa a afundar porque ele ficou com medo. E aí nesse meio tempo, quando ele está afundando, Jesus vai até ele, estende a mão sobre ele, pega ele e fala: por que você duvida tanto? Então a reflexão que eu quero trazer hoje para vocês é: o medo, ele impede com que a gente viva o sobrenatural de Deus. Porque pensa comigo, não é normal, como eu tinha citado antes, não é normal você sair de um barco e você começar a andar sobre as águas. Então aquilo que Pedro estava vivendo era um milagre. Pedro, ele estava acessando o sobrenatural. Pedro estava vivendo uma experiência que não era natural desse mundo, entende? Então Pedro estava vivendo uma experiência com Deus. Mas no meio dessa experiência vieram as ondas, vieram a tempestade e o medo fez com que ele começasse a afundar. Você não está entendendo. O milagre que ele estava vivendo naquele momento deixou de acontecer porque ele teve medo. Porque quando a gente começa a ficar com muito medo, a gente deixa com que esse medo tome conta do nosso coração, tome conta da nossa cabeça e a gente simplesmente paralisa.
E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro paralisou ali naquele momento. Pedro começou a afundar. Teve que Jesus ir até a direção dele para buscar ele e falar: cara, por que você está duvidando tanto? Entende? Por que você está ficando com tanto medo? Não precisa disso, sabe? Porque quando a gente está com Jesus, a gente tem que ter a certeza de que se a gente está com Ele, aconteça o que for, Deus vai continuar com a gente e Ele tem o melhor para a nossa vida, sabe? Parece que é por isso que na Bíblia está escrito 365 vezes sobre você não ter medo, sobre você ter coragem, sobre você não temer. Por quê? Porque parece que a gente tem que lembrar todo dia que a gente não pode ficar com medo das coisas. Entende? O medo, como eu falei, ele paralisa a gente, então a gente tem que todo dia lembrar, ó, não posso ter medo, não posso ter medo, não posso ter medo, não posso ter medo. Por quê? Porque senão ele vai impedir você de caminhar, cara. O medo vai impedir você de prosperar, de você ajudar outras pessoas, de você se posicionar, porque você fica com medo das coisas. O medo, inclusive, ele às vezes impede que Deus use a gente, sabe? Não que Deus não tenha como usar a gente se a gente tiver medo. Tudo bem, Deus é Deus, Ele faz o melhor nas nossas vidas. Só que muitas vezes a gente tem medo de falar em público, que a gente fica com medo de alguém julgar a gente. E, poxa, olha quantas pessoas a gente pode salvar através da nossa palavra, sabe? Porque Deus se manifesta através da gente. Ou às vezes a gente tem medo de enfrentar certas batalhas na nossa vida, né? Por causa de medo. E, poxa, olha o testemunho que você podia ter gerado, sabe? E restaurado a fé de alguém, restaurado a fé de uma pessoa. Então, Deus nos usa, mas se a gente fica com medo, com bastante medo, a gente às vezes impede com que a vontade de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. O medo impede a gente de se posicionar, impede a gente de às vezes ir para cima, impede a gente às vezes de viver algo novo, de fazer algo novo. E aí inúmeros testemunhos que a gente podia estar gerando estão sendo paralisados por causa do medo. E olha que louco, porque o medo, novamente, a maioria dos nossos medos nunca vão acontecer. A maioria dos nossos medos não existe, o medo tá aqui. Ele não existe, só que a gente dá força pra uma parada que não existe pra nos paralisar, e isso não faz sentido. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouquinho de ter tanto medo. A gente, às vezes, tem que parar um pouquinho de ficar sofrendo excessivamente por antecedência, mas, cara, calma. Na Bíblia tá escrito que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Em Salmos está escrito: quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Então, o medo, apesar dele às vezes estar presente no nosso dia a dia, porque nós somos seres humanos, a gente fica inseguro às vezes, a gente fica projetando muita coisa, sabe? Fica com um pensamento muito acelerado, muita ansiedade o tempo inteiro, toda hora. Só que a gente tem que aprender a lançar fora todo medo, sabe? A maioria dos nossos medos, 99% deles são destrutivos. Tem aquele 1% que às vezes é benéfico, digamos assim, né? Você de repente tem medo em sair na rua em meio a um tiroteio, tudo bem, de fato, isso daí vai te proteger de certa forma. Mas a maioria deles não são protetivos, são destrutivos. Muita gente fica assim, mas o medo é importante. Ele é importante em, 2% das situações que realmente necessitam ter medo. Só que a maioria delas, cara, a gente sofre por tanta coisa, deixa de fazer tanta coisa, deixa de viver tanta coisa com Deus. Entende? Então eu acho que esse vídeo é pra você que tá do outro lado. Você que às vezes está com medo de ir pra frente de uma situação, sabe? Eu tenho certeza de que se você tá debaixo do propósito de Deus, se você tá cumprindo a palavra dele, se você tá fazendo algo edificante, cara, pode ir sem medo que Deus vai te abençoar. Se você tá fazendo algo pra você poder prosperar e ajudar outras pessoas, cara, se o teu projeto é benéfico, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Pode às vezes não ser da forma com que você esperava, mas lembra que Deus, ele tem o melhor pra sua vida. Lembra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sacou? Então Deus faz infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente pensa, e eu tenho certeza que esse medo todo aí que você fica, você não precisa ter. Entrega nas mãos de Deus. Entrega o teu cansaço na mão de Deus. Em Mateus diz o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se tem alguma coisa que tá te prendendo e tá te cansando, se esse medo também tá te cansando, vai até Jesus e entrega isso aí. Às vezes ele tá esperando só você se posicionar. Só você falar com ele, só você entrar no seu quarto e falar: poxa, Deus, eu tô precisando de você. Poxa, Jesus, eu tô precisando de você. Cara, fala um pouco. Entende? Não custa nada. Busca Jesus, busca Deus e fala: pô, Deus, eu preciso de você. Então, eu acho que é isso. Eu acho que pra você que ficou até o final, eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Eu tenho certeza que esse vídeo tocou pessoas. E se você é uma delas, comenta no vídeo, diz como é que eu te ajudei, como é que Deus te ajudou. Curte e compartilha esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Para que mais pessoas parem com esse medo excessivo.
A gente precisa aprender a se posicionar. Deus precisa de homens e mulheres que se posicionam para que a vontade de Deus seja manifestada através das nossas vidas. É isso.